Hoje, você vai viver um momento profundo de comunhão com Deus através de 3 salmos poderosos. O Salmo 23, que declara a provisão e o cuidado do Senhor. O Salmo 91, que afirma a sua proteção constante. E o Salmo 35, que invoca a justiça divina em nosso favor. Este é um tempo sagrado para iniciar o dia com fé renovada, forças restauradas e a certeza de que o Senhor está no controle de cada detalhe. Você está no canal Oração de Fé e Vitória, e aqui não pregamos placa de igreja. Este espaço é uma corrente de oração focada unicamente na Palavra de Deus, onde cada voz se une para clamar, agradecer e declarar vitória sobre toda obra contrária. No momento que você se inscrever neste canal, o seu nome será incluído na nossa corrente de oração diária, para que todos os dias, ao levantarmos as mãos e as nossas vozes, você esteja coberto pela intercessão e pela graça do Senhor. Prepare-se agora para desligar o barulho ao redor, silenciar a ansiedade e abrir o coração para receber aquilo que o Senhor tem para você hoje. Este é o seu encontro com a paz, a força e a presença viva de Deus. Respire fundo e sinta a presença de Deus ao seu redor. Feche os olhos por um instante. Imagine a luz do Senhor envolvendo todo o seu ser e declare comigo: Pai amado, eu me coloco agora diante de Ti, no início deste novo dia, reconhecendo que sem a Tua presença eu nada sou e nada posso fazer. Venho buscar a Tua força, a Tua paz e a Tua direção para cada passo que eu der. Neste momento, vamos juntos clamar com as palavras do Salmo 23. Ouça e declare com fé: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Refrigera a minha alma e me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Agora, deixe que essas palavras penetrem no seu espírito. Sinta o descanso que vem de saber que o pastor cuida de cada detalhe da sua vida. E à medida que avançamos, nos unimos ao Salmo 91, para vestir a armadura da proteção divina sobre este dia que se inicia. Agora, declare junto comigo as palavras do Salmo 91, colocando a sua vida e a sua casa debaixo da proteção do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Sinta a força dessa promessa entrando agora no seu dia, blindando cada passo que você der. Não importa o que esteja contra você, a palavra diz que nenhuma seta, nenhuma peste e nenhum mal prevalecerão sobre aquele que se esconde em Deus. E agora, vamos clamar o Salmo 35.
trazendo à memória que o Senhor é o justo juiz que se levanta a nosso favor contra toda injustiça, toda opressão e todo levante do inimigo. Declare comigo com fé: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam contra mim, combate contra os que me combatem. Pega do escudo e da rodela, e levanta-te em minha ajuda. Empunha a lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida. Voltem atrás e se confundam os que me intentam o mal. Sejam como a palha diante do vento, e o anjo do Senhor os faça fugir. O seu caminho seja tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa ocultaram de mim a sua rede, sem causa cavaram a cova para a minha alma. Sobrevenha-lhes destruição sem o saberem, e prenda-os a rede que ocultaram. Caiam eles nessa mesma destruição, e a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o aflito daquele que é mais forte do que ele, sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba? Que hoje você saia debaixo dessa corrente de oração do canal Oração de Fé e Vitória, revestido de paz, proteção e autoridade espiritual. Aqui não pregamos placa de igreja, pregamos a palavra viva que liberta, protege e transforma. Ao se inscrever, seu nome passa a ser parte dessa intercessão diária que clama pelo seu lar, pela sua saúde e pela sua vida. A alvorada espiritual e o primeiro chamado do dia. Quando a primeira luz do amanhecer atravessa o horizonte, algo invisível acontece no mundo espiritual. É como se um novo livro fosse aberto diante de você, com páginas em branco prontas para receber as palavras, as decisões e as declarações que moldarão o seu dia. Nesse instante, o coração humano está mais sensível, mais receptivo e mais aberto ao toque divino. O corpo ainda se recupera do descanso. A mente busca clareza e o espírito anseia por direção. É exatamente nesse momento que a oração da manhã se torna não apenas um ato de fé, mas uma convocação direta para que o céu participe ativamente dos seus próximos passos. O despertar não é apenas físico. Existe um despertar interior que precisa acontecer para que a sua jornada diária seja diferente. É quando você percebe que, antes mesmo de o mundo impor seu ritmo acelerado, existe um tempo sagrado, reservado, onde a presença de Deus se manifesta com uma intensidade que muitas vezes passa despercebida por quem vive na correria. Nesse espaço, cada pensamento é uma semente, e cada palavra dita pode ser o início de algo grandioso ou de algo que aprisiona. É por isso que o primeiro chamado do dia é tão decisivo. Ele abre a porta para bênçãos ou para distrações que tentam afastar você do propósito. Ao abrir os olhos, muitos são tentados a se lançar imediatamente nas preocupações, a se conectar com notícias, mensagens ou tarefas pendentes. Mas aqueles que aprendem a responder ao primeiro chamado do dia de forma espiritual, compreendem que há um convite divino aguardando ser aceito. É um convite para alinhar o coração com o Criador, para colocar diante dele cada desafio antes mesmo que eles apareçam, e para receber forças que não vêm do esforço humano, mas da graça. Esse é o momento em que a oração da manhã, especialmente quando guiada por salmos carregados de poder, se torna como uma chave que abre os portões da fortaleza de Deus, permitindo que você entre em um lugar de segurança e paz. A alvorada espiritual não é marcada apenas pelo nascer do sol. Ela começa no instante em que você decide que a sua primeira ação do dia será se colocar diante de Deus. E ao fazer isso, você não está apenas cumprindo um ritual, está assumindo uma posição de autoridade espiritual. Está declarando para si mesmo e para tudo ao seu redor que a sua vida pertence a um reino que não se abala, que a sua esperança não está nas circunstâncias e que a sua força vem de um Deus que guarda, protege e conduz. Quando você se permite viver essa experiência, percebe que o amanhecer carrega um silêncio diferente. Não é apenas a ausência de barulho, mas uma pausa no fluxo da vida para que o espírito possa ouvir. Nesse silêncio, as preocupações ainda não tomaram espaço e a mente está livre para receber instruções. É nesse ambiente puro que a voz de Deus se torna mais nítida, e é por isso que o primeiro chamado do dia é tão precioso.
Ele é como um sopro de direção. Um lembrete de que, antes de enfrentar qualquer batalha, existe uma fonte de sabedoria e força esperando para ser acessada. O ato de responder a esse chamado transforma completamente a forma como o dia se desenrola. Quem começa na presença de Deus carrega consigo uma paz que não depende de circunstâncias e uma segurança que não se perde diante das pressões. Não é que problemas deixem de existir, mas eles perdem o poder de dominar, porque a alma já foi abastecida com a certeza de que nenhuma arma forjada prosperará. Essa convicção nasce na alvorada espiritual, naquele instante em que você escolhe colocar o Criador como prioridade, antes mesmo do primeiro passo fora da cama. E não se trata de uma exigência pesada ou de um compromisso difícil de cumprir. Trata-se de um privilégio, um presente diário que o céu oferece, mas que só pode ser recebido por aqueles que decidem parar e abrir o coração. Cada manhã carrega em si a oportunidade de recomeçar, de limpar a poeira dos dias anteriores e de se revestir com a armadura espiritual necessária para enfrentar tudo o que virá. A oração da manhã guiada por salmos poderosos não é apenas uma conversa com Deus, é a preparação estratégica para a jornada. É como receber um mapa antes de iniciar uma viagem, garantindo que cada passo esteja alinhado com o destino certo. Quando você entende a importância desse primeiro chamado, passa a ver o amanhecer com outros olhos. Não é apenas mais um dia, é um capítulo novo escrito com a participação do próprio Deus. E cada vez que você responde a esse chamado, abre espaço para que o impossível se torne possível, para que a paz prevaleça sobre o medo e para que a vitória seja uma realidade antes mesmo da batalha começar. O silêncio, que conecta céu e coração. Há um tipo de silêncio que não é apenas a ausência de som, mas a presença de algo maior. É um silêncio que carrega peso e profundidade, como se o próprio tempo diminuísse o passo para permitir que o espírito humano se encontrasse com o divino. É nesse silêncio da manhã, antes que o mundo desperte completamente, que ocorre a conexão mais pura entre o céu e o coração. Não se trata de um silêncio vazio, mas de um ambiente preparado para receber revelações e respostas que não surgem no meio do barulho. Quando você desperta e escolhe não se lançar imediatamente às demandas, mas sim permanecer em quietude, cria uma atmosfera interna onde a voz de Deus se torna audível de uma forma que muitas vezes não acontece durante o restante do dia. A mente ainda não foi inundada por preocupações. O corpo está se ajustando ao movimento e a alma está aberta. É como se cada segundo dessa pausa fosse uma chave, destrancando portas espirituais que levam a um entendimento mais profundo de quem Deus é e de como Ele deseja conduzir você. Nesse espaço, até a respiração muda. Você começa a perceber o próprio ritmo, a sentir o ar entrar e sair. E com cada ciclo, a tensão acumulada se dissolve. É como se o silêncio fosse uma ponte que conduz de um estado de ansiedade e dispersão para um estado de foco e presença. E, ao atravessar essa ponte, você se aproxima do centro da vontade divina. É nesse ponto que a oração se transforma. Ela deixa de ser uma sequência de palavras e passa a ser um diálogo real, onde cada pensamento é percebido, cada emoção é considerada e cada intenção é alinhada com aquilo que o Criador deseja derramar sobre sua vida. O silêncio da manhã é também um ato de resistência. Em um mundo onde tudo exige respostas rápidas e reações imediatas, escolher ficar quieto é uma decisão contra a corrente. É como dizer, nada do que está lá fora é mais urgente do que o que Deus tem para falar comigo agora. Essa postura cria um terreno fértil para que os salmos não sejam apenas lidos, mas absorvidos. As palavras ganham vida porque não estão competindo com ruídos externos ou internos. Ao experimentar esse silêncio, você começa a notar que ele não é ausência, mas plenitude. É um espaço carregado de presença. É a antecipação de um encontro com aquele que conhece cada detalhe da sua história. Nesse ambiente, não há necessidade de pressa, porque o tempo parece se ajustar àquilo que está acontecendo. O coração se acalma, a mente se organiza e a fé se fortalece. É como se cada batida do coração se alinhasse ao compasso de algo maior, criando uma harmonia que acompanha o restante do dia. Esse momento não é apenas preparação para a oração, ele já é parte dela. É o início de um diálogo silencioso,
onde o coração fala sem palavras e Deus responde sem sons, mas com percepções, certezas e uma paz que não pode ser explicada, apenas vivida. Quando esse silêncio é cultivado, a oração seguinte se torna mais profunda, mais conectada e mais capaz de transformar não apenas o seu dia, mas também a sua forma de viver. Escolher começar amanhã, assim, é decidir que nada terá mais poder sobre o seu estado interior do que a voz de Deus. É colocar-se voluntariamente num estado de vulnerabilidade diante dele, permitindo que sua presença ocupe cada espaço, cada pensamento, cada plano. E é nesse ponto que a conexão entre céu e coração se solidifica, criando um vínculo que resiste às pressões externas e que sustenta a alma em qualquer circunstância. A chave oculta nos 3 salmos escolhidos. Há uma razão pela qual determinados salmos parecem carregar um peso espiritual que atravessa séculos e culturas, chegando até nós com a mesma força com que foram entoados pela primeira vez. Entre todos os cânticos e orações registrados nas Escrituras, 3 se destacam de forma singular quando o assunto é milagre, proteção e libertação. Eles não apenas comunicam verdades, mas ativam realidades espirituais quando proclamados com fé e entendimento. O que poucos percebem é que, quando unidos, formam uma espécie de sequência divina, um código sagrado capaz de alinhar o espírito humano com o agir imediato de Deus. O Salmo 91 é o abrigo inabalável, a fortaleza que não cede diante das tempestades. É nele que se encontra a promessa de que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não será atingido pelo terror noturno nem pela peste que se propaga. Suas palavras criam um escudo invisível, estabelecendo a certeza de que a presença de Deus é mais forte que qualquer ameaça. É a base, o chão firme sobre o qual o dia deve começar. Quando essa verdade é declarada logo pela manhã, o coração já desperta com a confiança de que não há força contrária capaz de prevalecer. O Salmo 23, por sua vez, é o descanso no meio da jornada. Ele não nega a existência de vales sombrios, mas garante a presença constante de um pastor que guia, protege e provê. Ao trazê-lo para a oração da manhã, o espírito encontra serenidade para enfrentar qualquer cenário. É como se, ao pronunciar cada verso, o peso do dia fosse substituído por uma leveza inexplicável, e a certeza de que nada faltará se tornasse mais que uma frase, passasse a ser uma experiência real. Ele molda a perspectiva, mostrando que mesmo em tempos difíceis, há pastos verdejantes e águas tranquilas, preparados para aqueles que confiam. O Salmo 35 é o cântico de batalha, a voz que clama por justiça e intervenção divina contra forças e pessoas que se levantam para causar dano. Ele é a resposta de Deus à opressão, o chamado para que o Senhor lute em nosso favor quando somos cercados por armadilhas e injustiças. Incluir esse salmo na oração da manhã é posicionar-se espiritualmente para que nenhum plano maligno prospere. Ele dá coragem, desperta a fé combativa e lembra que existe um Deus que defende a causa dos que o invocam. Separadamente, esses salmos já carregam poder, mas quando unidos em uma mesma oração, eles se tornam como 3 fios entrelaçados, criando uma corda espiritual impossível de romper. O Salmo 91 constrói a muralha de proteção, o Salmo 23 fortalece o coração com paz e provisão, e o Salmo 35 abre caminho para que a justiça e a vitória se manifestem. Juntos eles formam uma chave espiritual capaz de abrir portas e trancar brechas. O que torna essa combinação tão única é a forma como cada salmo atua em dimensões diferentes do ser. Um protege o corpo e a alma das ameaças externas, outro acalma e nutre o interior, e o terceiro confronta e desarma as forças contrárias. Quando essa sequência é proclamada pela manhã, não se trata de palavras lançadas ao vento, mas de decretos espirituais que reorganizam o ambiente à nossa volta. É um ato de alinhamento com promessas eternas, uma declaração de que o dia já começa sob o domínio e o cuidado do Altíssimo. Quem entende essa chave oculta percebe que ela não é um amuleto ou uma fórmula mágica, mas uma prática de fé consciente. É reconhecer que, ao unir abrigo, descanso e justiça,
Se cria um alicerce capaz de sustentar a vida diante de qualquer desafio. E, ao trazer esses 3 salmos para a alvorada, você não apenas inicia o dia com uma oração, você sela o dia com uma aliança invisível entre você e o Deus que guarda, guia e defende, a experiência imersiva da oração guiada. Quando a oração deixa de ser apenas uma recitação mecânica e se torna um mergulho profundo na presença de Deus, algo muda no coração e na mente. Uma oração guiada, conduzida com intenção e ritmo, leva a pessoa a entrar em um fluxo espiritual onde cada palavra é sentida, cada pausa tem sentido e cada versículo se transforma em alimento para a alma. É um momento em que a atenção deixa o mundo exterior e se volta completamente para a conexão com o Criador, como se nada mais existisse além daquela conversa íntima. Na oração guiada, o tom de voz, o tempo das frases e até os silêncios têm o papel de criar um ambiente seguro, onde é possível baixar as defesas, expor as fragilidades e permitir que a fé se fortaleça. É como caminhar por um corredor iluminado por trechos de promessas, onde cada passo é acompanhado por um versículo, e cada versículo abre uma nova perspectiva sobre o cuidado e a atuação de Deus. Esse formato conduz a mente para longe das distrações e ajuda o coração a manter-se focado no propósito do momento. Ao usar os 3 salmos poderosos nesse formato, o impacto se amplia. O Salmo 91, lido com entonação firme, reforça a sensação de proteção imediata. O Salmo 23, declarado com suavidade, envolve o ouvinte em um sentimento de cuidado e provisão constante. O Salmo 35, pronunciado com convicção, desperta a coragem e a certeza de que a justiça divina está a caminho. A transição entre um salmo e outro é feita de forma que o ouvinte não apenas ouça, mas participe, repetindo mentalmente ou em voz baixa, como se estivesse assumindo cada promessa para si. Essa imersão não acontece por acaso. Ela é construída com detalhes que vão desde o início da oração, quando a pessoa é convidada a respirar fundo e se desligar das pressões externas, até o ponto final, onde há uma entrega total daquilo que foi colocado diante de Deus. Durante o processo, o ritmo da fala e as pausas estratégicas permitem que cada verdade penetre mais fundo, que cada imagem evocada pelo salmo seja visualizada e que cada declaração de fé seja absorvida como uma semente plantada no solo da alma. O que diferencia uma oração guiada imersiva de uma simples leitura é a experiência sensorial e espiritual que ela provoca. A pessoa sente como se estivesse caminhando ao lado de alguém que a conduz até o trono de Deus, ajudando-a a colocar em palavras o que talvez ela não conseguisse expressar sozinha. É um momento em que a vulnerabilidade se transforma em força, a incerteza se converte em confiança e a inquietação dá lugar à paz. Ao final dessa jornada guiada, não é raro que a pessoa se sinta mais leve, como se tivesse deixado um peso para trás, e mais forte, como se tivesse recebido algo novo para enfrentar o dia. Isso acontece porque a oração guiada não apenas fala sobre Deus, mas conduz o ouvinte a experimentar a sua presença. E quando essa presença é sentida de forma tão intensa, o impacto ultrapassa aquele momento específico e se estende ao restante do dia, moldando decisões, atitudes e a forma de lidar com desafios. A declaração de vitória que selará o dia. Há um poder singular nas palavras que pronunciamos ao encerrar um momento de oração. É como se tudo o que foi dito antes fosse reunido e concentrado em um único ponto, capaz de projetar força e direção para o restante do dia. Uma declaração de vitória não é apenas um conjunto de frases bonitas, mas um ato consciente de alinhar o pensamento, o espírito e até o corpo com aquilo que Deus já determinou como verdade. Ao proclamá-la, você não está apenas desejando que algo bom aconteça, está confirmando no mundo visível aquilo que já foi estabelecido no invisível. Essa declaração tem a função de selar o que foi construído durante a oração. Depois de ter se abrigado na proteção do Salmo 91, descansado nas promessas do Salmo 23
e reivindicado justiça no Salmo 35, é hora de transformar toda essa confiança em palavras que ecoem além do momento presente. É como escrever a conclusão de um decreto, com autoridade e convicção, deixando claro que nenhuma circunstância será capaz de reverter o que foi estabelecido. O tom dessa declaração precisa refletir certeza, não dúvida. Não há espaço para condicionais ou hesitações, apenas para afirmações plenas. Ao dizer, hoje eu caminho debaixo da proteção do Altíssimo, ou nenhuma arma forjada prosperará contra mim, você está não só repetindo passagens bíblicas, mas internalizando essas verdades como realidade imediata. É o momento de falar como quem já possui a vitória, e não como quem ainda espera conquistá-la. Ao selar o dia com uma declaração de vitória, você também cria um marco mental. Sempre que algo tentar desviar seu foco ou roubar sua paz ao longo das horas seguintes, essa declaração será como um lembrete gravado na memória, pronto para ser repetido e reacender a confiança. É um exercício espiritual e psicológico ao mesmo tempo, pois treina a mente a se alinhar continuamente com a fé e não com o medo. Essa prática também carrega um impacto coletivo. Quando feita em voz alta, especialmente na companhia de outros que compartilham da mesma fé, a declaração se torna um ato de concordância espiritual. É como se cada voz acrescentasse peso e autoridade, tornando a proclamação ainda mais firme. Mesmo que seja feita sozinho, o ato de verbalizar o que se crê traz mais força do que apenas pensar ou sentir. Selar o dia dessa forma é mais do que um encerramento bonito para a oração da manhã. É estabelecer o tom para cada decisão, cada conversa e cada reação que virá. É definir que, independentemente do que aconteça, você já se posicionou espiritualmente para viver sob a luz da vitória. E quando essa decisão é tomada logo no início, o dia inteiro se molda a ela, como se cada passo já estivesse traçado para confirmar aquilo que foi declarado. O dia em que o céu caminhou ao seu lado. Quando a oração da manhã se encerra, pode parecer que o momento espiritual ficou para trás, mas a verdade é que ele se torna um fio invisível, ligando cada instante do seu dia à presença de Deus. O que começou com as primeiras palavras ao amanhecer se transforma em um acompanhamento constante, uma presença silenciosa, porém ativa, que direciona, protege e fortalece. É como se, ao abrir seu coração nos primeiros minutos do dia, você tivesse convidado o céu para caminhar com você, e esse convite tivesse sido aceito. Ao longo das horas, essa presença não se manifesta apenas em grandes sinais, mas também em detalhes sutis. É aquela calma que surge quando todos ao redor estão tensos. É a clareza repentina para tomar uma decisão importante. É a força inesperada para lidar com algo que parecia impossível na noite anterior. Tudo isso é fruto do encontro matinal, da conexão estabelecida quando você se colocou diante de Deus e recebeu dele mais do que pediu. Carregar essa consciência ao longo do dia muda completamente a forma como você enxerga o que acontece. Em vez de se sentir sozinho diante dos desafios, você percebe que cada passo é acompanhado. Em vez de ver obstáculos como muros intransponíveis, começa a enxergá-los como oportunidades para experimentar o agir divino. E, mesmo quando algo não acontece como você planejou, a confiança permanece, porque você sabe que existe um propósito maior guiando o caminho. Essa percepção também alimenta a gratidão. Ao olhar para trás, no fim do dia, você consegue identificar momentos em que foi guardado, orientado ou fortalecido de forma tão precisa que não poderia ter sido coincidência. Reconhecer isso é reafirmar que o céu não esteve apenas observando, mas ativo ao seu lado, ajustando caminhos e abrindo portas. É entender que a oração da manhã não foi apenas uma preparação, mas o início de uma parceria constante que dura até o último instante antes do próximo amanhecer. Quando o dia termina com essa consciência, a noite deixa de ser um tempo de ansiedade sobre o que virá. Torna-se um período de descanso profundo, sustentado pela certeza de que, assim como Deus esteve com você hoje, estará novamente amanhã. E assim, a cada manhã, essa jornada se repete, fortalecendo a fé, ampliando a confiança e aprofundando o relacionamento com o Criador. Porque,
Quando o céu caminha ao seu lado, não há dia comum, não há passo desperdiçado e não há batalha enfrentada sem a certeza da vitória.